sobre eles a glória do Senhor. Serão vestidos de beleza e de esplendor. Receberão um corpo glorioso, à semelhança do corpo do Senhor. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro dos Atos dos Apóstolos. E vamos para o capítulo 7. E vamos ler do versículo 54 até o versículo 60. Diz assim as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Depois que Estevão pronunciou a sua defesa perante o Sinédrio, que a defesa de Estevão basicamente foi um resumo histórico da vida do povo de Deus, desde Abraão até Jesus. Foi um discurso histórico, um resumo histórico. E quando Estevão chega em Jesus, Estevão acusa o Sinédrio de ter assassinado o Filho de Deus. E o Sinédrio não gostou. Não, o Sinédrio não gostou. Não gostou, e o resultado foi o apedrejamento de Estevão. Eles levaram Estevão para fora da cidade e apedrejaram Estevão. Agora veja como funcionam as coisas, né? Estevão estava tentando abrir os olhos do Sinédrio para que o Sinédrio se arrependesse dos seus pecados, abrisse o seu coração e aceitasse Cristo como Salvador de suas vidas, ou seja, os componentes, os participantes, as pessoas que faziam parte do Sinédrio deveriam se arrepender, deveriam abrir os seus corações e deveriam aceitar Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. Mas eles reagiram ao contrário. Eles fizeram foi endurecer o coração e apedrejaram Estevão.
E no versículo 54 diz: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Então eles ficaram com tanta raiva de Estevão, que rilhavam os dentes. Você sabe aquela raiva que você vai, tanta raiva? Pois é. E então ele diz: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Enquanto o sinédrio, ou os componentes do sinédrio, estavam zangados contra Estevão, Estevão estava vendo a glória de Deus. Estava vendo a glória de Deus. E quando você está vendo a glória de Deus, não tem motivo para você ficar zangado. Não, porque você está vendo a glória de Deus. E então ele diz, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então, agora Estevão declara para o sinédrio que está vendo os céus abertos, está vendo o Filho do Homem à destra de Deus. E no versículo 57, eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Então, Estevão dizendo que estava vendo os céus abertos, o Filho de Deus à destra de Deus, eles fizeram foi tapar os ouvidos. Tapar os ouvidos, para não ouvir. Tem gente que é assim, está pregando o evangelho para ele se converter, ele vai tapar o ouvido para não ouvir. Versículo 58. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Então eles levaram Estevão, apedrejaram Estevão, e as vestes de Estevão ficou sobre os cuidados de um jovem chamado Saulo. Versículo 59. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então Estevão estava sendo apedrejado, mas ao mesmo tempo também ele estava vendo a glória de Deus, estava vendo os céus abertos e Jesus à destra de Deus. E agora ele diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E aí nós lembramos daquele versículo que diz: de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Então Estevão estava sendo apedrejado, mas ele estava indo para um lugar incomparavelmente melhor. E no versículo 60 diz: então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Então, Estevão, ele perdoou aquelas pessoas que o estavam apedrejando e morreu. Ele morreu. E o versículo 1 do capítulo 8 diz: e Saulo consentia na sua morte. Então, ali estava Saulo consentindo na morte de Estevão. Então, muitas vezes, pregar o evangelho não é tão fácil assim como você pensa. Há momentos que você perde a sua própria vida por ser um pregador do evangelho. Foi o que aconteceu com Estevão. Estevão testemunhou do evangelho, testemunhou. Estevão falou de Jesus, falou de Jesus. Estevão foi apedrejado, Estevão foi apedrejado. Estevão perdoou as pessoas que ele apedrejava, Estevão perdoou as pessoas que ele apedrejava. Estevão morreu? Morreu. Estevão morreu. Pois é, muitas vezes pregar o evangelho custa a própria vida. Louvemos nós ao Senhor,
ser, unidos no Evangelho, vamos a Deus engrandecer o desejo da minha alma, o anelo do meu ser é cantar louvores ao meu Deus, enquanto há que viver. Oremos. Agradecemos a Deus por esse momento na tua presença aí. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui, com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa noite, que Deus vos abençoe.